Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui, tá? Hoje eu estou gravando uma aula de ligações químicas para vocês. Isso é muito importante e a gente vai começar a resgatar vários conhecimentos que a gente já teve nas aulas anteriores, tá bom? Então, o que são ligações químicas? Ligações químicas é quando um elemento químico se liga com o outro, tá? Se atrai pelo outro e fica muito próximo um do outro. Mas nós temos vários tipos de ligações químicas. Tá? A aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre ligações iônicas. Tá? Vamos com calma, não é difícil, a gente vai ter que resgatar alguns conhecimentos, tá? E vai dar certo. Então, relembrando, vocês sabem que o átomo ele tem um núcleo. Esse núcleo é formado por nêutrons que não possuem carga, beleza? E os prótons que possuem carga positiva. Nós temos também as eletrosferas, tá? Só que essas linhas não existem, elas são imaginárias, mas estão representando o trajeto pelo qual o elétron vai se deslocar, tá bom? Então nós temos os elétrons que estão nessas eletrosferas e eles possuem carga negativa, beleza? Então eu peguei aqui um átomo de lítio, tá? E aqui nós temos 3 prótons. Por que eu sei que são prótons? Porque, professor, fala aí. O que acontece? Os prótons são positivos, tá? E os nêutrons não têm carga, viu? E nós temos aqui os elétrons. Em relação ao tamanho dessas bolinhas, elas não estão equivalentes ao que é realmente, tá? Mas se eu colocasse aqui equivalente, a gente não ia conseguir ver essas bolinhas dos elétrons. Então, elas estão num tamanho padrão. Então, nós temos aqui os elétrons, que são negativos, estão em suas eletrosferas. E vocês lembram das camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? E quantos elétrons cada camada vai suportar, né? Vai suportar um número máximo de elétrons, ok? Então aqui a gente só tem a camada K e a camada L, tá bom? E quantos elétrons nós temos? 3. E mesma quantidade dos prótons. Ah, tá, então esse átomo aqui está neutro, ele não tem carga, tá bom? Mas olha só, e se esse átomo aqui, ó, desculpa, não, mas e se esse elétron, tá? Quando eu falei átomo, eu confundi, quis dizer elétron. Então, se esse elétron aqui, ele sair do átomo, ele saiu do átomo, certo? Agora nós temos aqui quantos elétrons nesse átomo? 1, 2. E quantos prótons? 1, 2, 3, certo? Então, aqui nós tínhamos 3 elétrons e 3 prótons, mas não perdeu um elétron? Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente tira um elétron desse átomo, olha só o que acontece. Ele fica com apenas 2 elétrons. Ah, o elétron é carga negativa. Sim, e o próton carga positiva. Então nós falamos isso em sala de aula. O que acontece? Ué, se a gente chega aqui, a gente perde um elétron, mas fica positivo. Todo mundo fica, caraca, como é que fica positivo se perde elétron? Você perdeu, como é que fica positivo? É isso, galera. O número de prótons são cargas positivas, você não perdeu. Antes eram 3 positivos e 3 negativos, estava neutro, 0 a 0. Mas se você perde um elétron, você perde uma carga negativa. Então, o átomo ficou aqui com uma carga a mais positiva. Então, ele está positivo. Sacou? Ele ficou positivo. Vê aqui só comigo, ó. 2 elétrons e 3 prótons. Beleza? Além disso, já que ele perdeu um elétron, ele formou um íon, tá?
Então, a gente fala que esse íon é chamado de cátion. Tá legal? Então, ele perdeu um elétron, ele ficou positivo, porque tem mais cargas positivas do que negativas, e ele formou um íon, então ele é chamado de cátion. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui, no nitrogênio. O nitrogênio possui 7 elétrons e 7 prótons. E negligenciei aqui logo os nêutrons, porque senão não daria para fazer a coisa maneira não. Tá? Vamos supor que esse nitrogênio ele ganha um elétron. Olha lá, pô! Então ele ganhou um elétron. Beleza. Então agora ele não tem mais 7, ele tem 8 elétrons. Então o que acontece aqui, pessoal? Quem é que tem mais aqui? Ele possui mais cargas negativas ou positivas? Negativas. Isso aí, acertaram em meio. Parabéns. Então o nome dele é ânion agora. É um íon. Ele ganhou elétron. É um íon também. Tá? Então ele é um ânion. Beleza? Lembra que íon é quando há uma troca, tá, dessa carga de neutro a positivo ou para negativo. Tá? Aqui ficou negativo. Tá bom? Só um exemplo. Tá? Então agora a gente entra na matéria. Vamos lá, vamos com tudo. Não se desespere, segura na mão de Deus. Olha só, vamos lá. Regra do octeto. Tá? Os átomos tendem a ter 8 elétrons na última camada. Lembra que a gente falou isso na tabela periódica dos gases nobres? Ah, eles são estáveis, gases nobres são estáveis, eles possuem 8 elétrons na última camada, isso aí. Tá? Quando possui 8 elétrons na última camada, eles são estáveis, eles não criam mais ligações com outros átomos, beleza? Então, um outro aviso aqui, importante aqui, explodindo aqui no nosso rosto. Essa regra do octeto não se aplica ao hidrogênio e nem ao hélio, porque eles só possuem a primeira camada da eletrosfera, eles não têm as outras. E a primeira camada da eletrosfera possui apenas 2 elétrons no máximo, ou seja, só comportam 2 elétrons, né? A camada K. E aí o que acontece? Eles nunca vão ter 8, eles só podem ter no máximo 2 elétrons, beleza? Então esse exemplo aqui do sódio, ó, o sódio ele possui 11 prótons e possui também 11 elétrons, tá? Mas olha só que interessante, galera, olha só que interessante. Vamos ver aqui, ó, na camada K tem 2 elétrons, na camada L possui quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, essa camada aqui tem 8 elétrons, né? Então, essa última camada aqui, camada KLM, tá? Ele podia perder esse elétron, ele ficava estável, né? É isso que acontece, tá? Isso que acontece. A tendência dele é perder esse elétron e perder também essa eletrosfera, tira esse elétron daqui e vai ficar apenas com esses 8 elétrons ficando estável, beleza? Aí ele fica estável. A tendência dos átomos é ficar com 8 elétrons na última camada. Então, neste caso aqui, tá? Esse elétron ele sai, ele é perdido e ele fica com 8 elétrons na última camada. Tá? Ah, professor, por que ele perde esse elétron? Sei lá, pode ser um átomo passando aqui, ó, que possui uma afinidade maior com os elétrons do que ele. Aí ele perde o elétron dele. Ele também não quer ficar com esse elétron não, ele quer dar. Tá? Toma esse elétron aqui e vai. Tá bom? Tem outros que querem receber. Tá? Então esse sódio aqui, ó, ele fica positivo, olha o sinalzinho aqui, ó, positivo, e é chamado de cátion. Vou colocar? Então, nós temos uma regrinha. Os átomos que possuem na última camada 1 elétron, 2 elétrons, até 3 elétrons, a tendência é perder esses elétrons. Tá? E os átomos que possuem, tá, 5 elétrons, 6 e 7 elétrons na última camada,
a tendência deles é ganhar elétron para completar 8. Beleza? Recapitulando, tá? Os átomos que possuem um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada, a tendência é perder esses elétrons, tá bom? E os átomos que possuem 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons na última camada, a tendência é ganhar elétron, tá bom? Então vamos ver esse caso aqui do flúor, tá? Olha só esse flúor aqui. Esse flúor tem quantos elétrons na última camada? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tem 7. Aquela regrinha. Se tem 7 elétrons na última camada, a tendência é ganhar. Olha só. Ele ganha outro elétron e ele completa, né, um outro elétron e ele completa 8 elétrons na última camada. Ficando assim negativo e sendo chamado de ânion. Tá? Então a gente entra agora na ligação iônica. Vamos lá. A ligação iônica sempre ocorre entre dois íons. Ó, formou um íon aqui, formou outro íon, outro íon aqui, certo? Então sempre ocorre entre íons. E sempre ocorre a ligação entre metal e ametal. Então o que acontece? O metal tende sempre a perder elétron para o ametal. O ametal fica negativo e o metal positivo. Aí vale a pena voltar lá naquela aula de tabela periódica e ver de novo onde ficam os metais e os ametais, tá bem? Aqui um exemplozinho bonitinho aqui, sódio e o cloro, tá? Fiz aqui a distribuição eletrônica. Tem que fazer distribuição eletrônica para saber o tipo de ligação, hein? Vamos lá, tem que treinar. Então o que acontece? Vamos lá, já fiz do sódio, primeira camada 2, 8, 1, cloro 2, 8, 7. Então o sódio tem a tendência de perder elétron e o cloro ganhar o elétron, certo? Então o sódio perde um elétron para o cloro e o cloro fica negativo e o sódio positivo, certo? Então repara aqui, ó, perdeu a última camada, ficou com 8 elétrons, estabilizou, e o cloro ficou com 8 elétrons. Na última camada estabilizou, mas só que eles têm cargas opostas. Quando você tem cargas opostas, eles tendem a se juntar, eles tendem a se atrair, tá bom? E aí forma uma ligação iônica formada por íons, beleza? Então vamos aqui, ó, montando as fórmulas. Como a gente monta a fórmula? Vamos supor que esse aqui, tá, é um metal e esse aqui é um ametal. Por que eu sei que esse aqui é um metal? Porque ele vai perder elétrons, então ele fica positivo. E esse aqui é um ametal porque ele ganha elétrons e fica negativo, né? Então a quantidade de elétrons que ele perdeu, tá? Você faz uma cruzadinha aqui e a quantidade de elétrons que ele ganhou, você faz uma cruzadinha aqui. Olha só, vem aqui de novo, ó. Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui não. Olha só, tá mais aqui pra frente. O que acontece aqui? Então, o valor ganho de elétrons aqui, ele passa para baixo do metal. Aqui, ó, Bzinho. E o valor de elétrons que ele perdeu, cruza e vai para baixo do ametal, formando aqui a fórmula, tá? Vamos ver isso aqui na prática aqui. Olha só, o sódio e o cloro que a gente visualizou ali, o sódio não perdeu um elétron e o cloro não ganhou um elétron, certo? Então você faz essa cruzadinha aqui, tá? E o que vai acontecer aqui? Esse 1 vai ficar aqui embaixo do sódio e esse 1 vai ficar embaixo do cloro. Mas como é 1, a gente não precisa nem caracterizar aqui, botar Na1 ou Cl1, tá? Porque não é necessário, tá bom? Então a gente coloca a fórmula dessa ligação iônica NaCl, é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, tá bom? O potássio e o oxigênio. Tá aqui o potássio, a distribuição eletrônica, e o oxigênio. Vamos lá. O potássio precisa perder um elétron, certo?
ele vai perder esse elétron. E o oxigênio ele precisa ganhar 2 elétrons. Olha aqui, tem 6, ele vai ganhar 2 elétrons. Então vamos precisar de 2 potássios, tá? Para conseguir estabilizar esse sódio, esse oxigênio, certo? Então o que acontece aqui, olha só. Vamos supor aqui, pega só um sódio, tá? Pega só um sódio, tá? Cada um perdeu um elétron só, então você coloca aqui, ó, perdeu um elétron, um mais. E o oxigênio não ganhou 2 elétrons, 2 menos. Então você faz essa cruzadinha aqui, tá? Esse 2 ele vem para aqui para baixo do K e esse 1 lá para baixo do O, do oxigênio. Então, o 1 a gente não precisa representar, mas o 2 nós temos. Então, o que isso significa aqui, pessoal? Olha só, isso significa que foram utilizados 2 potássios, ó, 2 potássios e apenas um oxigênio, que a gente não precisa representar com 1 aqui, para ter essa ligação química, tá bem? Tá, então pessoal, estudem aí, tá? E se cuidem.